Olá pessoal, Shalom! Sejam todos bem-vindos ao canal Aleph Tave. Estou aqui para fazer mais este vídeo. Hoje eu estarei comentando sobre o texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2 e o versículo 8, referente ao seguinte tema: Elohim é Aleph Tave. Sobre isso que eu estarei abordando nesta ocasião. A tradução bíblica textual, ou também conhecida como a tradução BTX, nos apresenta a seguinte leitura referente a este texto bíblico, que nos diz assim: E Adonai Elohim plantou um paraíso no Éden, ao oriente, e Aleph Tav pôs ali o homem que havia formado. De acordo com esta leitura que está contida dentro deste versículo bíblico, ela faz com que o leitor venha entender que Elohim, ou seja, Deus, se apresenta neste texto como Aleph Tav. Mas será que de fato isto está de acordo com o que está contido dentro do texto hebraico? Bem, sobre isso que eu quero estar compartilhando com vocês algumas informações para ver se de fato esta tradução procede. Observando nesta imagem, nós temos aí o texto hebraico-português, de Gênesis capítulo 2 e o versículo 8, onde temos aí, inclusive, uma parte que está destacada, onde existe as duas consoantes, Aleph, Tav. Porém, não com a ideia que a tradução da Bíblia BTX propôs. Aqui essas duas consoantes que aparecem juntas, nesta parte que está aí sublinhada, se apresentam na forma et, que não pode ser traduzido, inclusive para o português, e que também não tem nenhuma ligação dentro da estrutura gramatical e sintática do texto hebraico, em dizer ou afirmar que essa partícula se apresenta como Deus, pondo, ou seja, colocando o homem ali. Antes, a função deste termo aí é indicar que esta partícula ela está atuando como marcador do objeto direto, que é o homem, não podendo, inclusive, então ser traduzido como Aleph Tav, conforme fez aí a comitiva que elaboraram esta versão bíblica da BTX. De fato, estamos aí então diante de uma tradução que está propondo uma leitura que não está em concordância com o que está registrado aí no texto hebraico. E para reforçar o que eu estou dizendo, estamos aqui diante da gramática de sintaxe de Bruce Waltke e O'Connor, que comentam o seguinte sobre essa questão. Com o acusativo, a partícula enfática é usada mais frequentemente para marcar o objeto direto definido de um verbo transitivo. E abaixo aqui, inclusive, nós temos como um dos exemplos o texto aí então de Gênesis, capítulo 2 e o versículo 8, aonde mostra a partícula et, que marca inclusive o objeto direto definido, que é Adam, ou seja, Adão, que sofre aí inclusive a ação do verbo vayasem, que é traduzido normalmente como pôr ou colocar na tradução no português. Sendo assim, fica claro então que houve aí uma invenção feita pela Bíblia BTX, referente a este termo, a esta partícula et, sem fundamento algum do ponto de vista gramatical e sintático. Após essas informações, ficou claro então algumas coisas, como, por exemplo, primeiro, a partícula et é usada dentro deste texto bíblico para marcar
o objeto direto. Segundo, a partícula et não tem tradução para o português. Terceiro, a partícula et não pode, em hipótese alguma, ser traduzida como aleph tav, visto que, inclusive, não tem fundamento e suporte algum gramatical e nem sintático. E em quarto lugar, Elohim não tem nada a ver com uma ideia aí de ser visto como aleph tav dentro deste texto bíblico. Conclusão. De forma objetiva, ficou evidente, então, a manipulação feita referente a esta partícula aí pela tradução bíblica da BTX, querendo colocar no texto bíblico a ideia de que esse termo et faz alusão a Deus, se apresentando como aleph tav, ou seja, uma ideia aí semelhante que ocorre no Novo Testamento, onde é apresentado aí como alfa e ômega, ou seja, o primeiro e o último. Mas fato é que aqui não existe uma base gramatical, sintática, lexicográfica, nem um suporte há para tentar aí colocar esta ideia. Nós estamos aqui, de fato, diante de uma mentira elaborada, embutida e enxertada dentro deste texto bíblico aí, nesta versão da BTX. Então, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isto. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Espero vocês no próximo vídeo. Shalom.